Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de novo a olhar para o livro da Primeira de São Licenses. Este livro que tem tantas verdades, tantos ensinos para nos dar. E aqui hoje nós iremos olhar para este livro, para este capítulo 3 do livro da Primeira de São Licenses, onde poderíamos dar o título seguinte: A Vinda de Cristo e a Esperança Purificadora. Vemos aqui que o apóstolo Paulo vai falar de um assunto extremamente importante. É um assunto que consideram alguns assunto doutrinário. Mas aqui, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo vai ligar a questão da doutrina à vida prática. A doutrina só faz sentido se ela tiver implicações práticas. Como tese, pode haver muitas teses, muitas teorias, muitos ensinos, enfim, espirituais ou não, mas que se eles não tiverem uma ligação prática ao dia a dia, de nada servem. Então o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isto. Quer dizer, se vamos ensinar alguma verdade bíblica, ela tem de ter alguma influência, alguma relação com a forma como eu conduzo o meu dia a dia. E então é isso que ele vai tentar transmitir neste capítulo 3. O livro da Primeira de São Licenses é um livro que aborda, talvez dos livros mais claros a abordar este assunto, que é o arrebatamento da Igreja. A Igreja um dia vai ser levada por Jesus Cristo aos ares e dessa forma é retirada aqui do plano terrestre. E depois o segundo livro de São Licenses, ele vai abordar de uma forma também muito clara a questão do estabelecimento do reino de Cristo aqui na Terra. Então são dois momentos diferentes, muitas vezes aparecem ligados um ao outro, e é necessário fazer esta distinção, porque acontecem num período muito próximo e parece ser o mesmo evento, parece ser a mesma coisa. Mas de facto aqui o apóstolo Paulo faz esta distinção. A subida da Igreja aos ares e, consequentemente, o arrebatamento da Igreja, portanto, as pessoas que creem em Cristo sobem com ela. A Igreja, aqui não estamos a falar dos edifícios, como é óbvio, estamos a falar das pessoas que creem em Jesus Cristo, são levadas pelo Senhor nos ares, ao encontro do Senhor nos ares, e aí passarão o tempo das bodas do Cordeiro, e durante esse momento haverá aqui na Terra a chamada Grande Tribulação, o momento em que a Igreja já não está. E depois, mais tarde, ele escreve então esta segunda carta, onde ele vai falar do estabelecimento do reino de Cristo aqui na Terra, onde Cristo virá com os seus santos estabelecer aqui na Terra o seu reino durante um período longo. Mas vamos olhar então para este capítulo que fala acerca desta esperança que nós temos, uma esperança que se torna purificadora, uma esperança que tem elementos práticos. Esta vinda de Cristo, que é o tema central, tem que ter uma influência na nossa vida. Vejamos então como é que ela vai influenciar, como é que nós vamos conduzir os nossos dias à luz deste aspecto que é a vinda de Cristo. Então, 1 de São Licenses, capítulo 3, verso 1, diz assim: Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-me bem ficar sozinho em Atenas. Paulo começa por tratar deste assunto, ainda ligando com o capítulo anterior, e mostrando que ele está extremamente preocupado com a vida dos cristãos em Tessalónica. E por causa desta razão, estou só a enquadrar, isto já é do nosso conhecimento, ele prefere então ficar sozinho em Atenas e mandar ter com os cristãos em Tessalónica Timóteo, Silas e eventualmente Lucas estariam juntos, então enviar esta equipa de volta a Tessalónica para daí ele poder receber mais informação sobre como é que estes irmãos estavam. Ele sabia que eles estavam a padecer necessidade porque ele próprio teve de fugir, teve 3 semanas, isso encontramos no livro dos Atos capítulo 17, encontramos este relato. Ele teve 3 semanas em Tessalónica e rapidamente teve que se retirar porque a sua vida estava em risco. Ele tinha estado há pouco tempo em Filipos e tinha quase sido chicoteado até à morte. Enfim, Paulo teve de facto uma vida por causa do Evangelho, muito sofrimento, muito sangue, muita prisão, e ele aqui teve que se retirar de Salónica para não experimentar de novo esses factos, e ele ficou preocupado, como é óbvio, com os cristãos que lá estavam. Então ele decidiu, ok, eu fico em Atenas, fico tranquilo,
e envio a equipa de volta, e assim dessa forma vão poder preparar os cristãos em Tessalónica e ao mesmo tempo que preparam os cristãos em Tessalónica, quando regressarem trazem notícias fresquinhas. E era isto que o apóstolo Paulo também estava à espera. Tinha mandado recomendações e ao mesmo tempo queria receber mais informação de como é que estava a progredir os cristãos na fé nesta cidade em Tessalónica. E é por isso que ele diz: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Ok, ele pega então aqui em Timóteo e ele começa por dizer que Timóteo é ministro. Esta palavra ministro hoje tem uma conotação completamente diferente. Quando nós ouvimos falar aqui de ministro, estamos a pensar em algumas pessoas engravatadas, de fato, que têm um grande carro, enfim, com chofer, enfim, seguranças, etc. Timóteo não tinha nada a ver com isto. E, infelizmente, a palavra ministro tem sido desvirtuada e deveríamos voltar à própria etimologia da palavra, à origem da palavra, para aplicá-la mais aos nossos ministros. Sejam eles ministros de culto, portanto, sejam eles sacerdotes, sejam eles líderes religiosos, sejam ministros políticos. Porque se os políticos entendessem melhor o que significa a palavra ministro, provavelmente teríamos pessoas mais próximas do povo. Ministro significa alguém que serve. A palavra ministro, traduzida para o português, a sua origem é grega. Diáconos vem desta ideia de serviço, de diaconato, de alguém que está ao serviço de outrem. Então, os nossos ministros deveriam ser pessoas que estão ao serviço de alguém e não de si próprios. Estão ao serviço do povo, neste caso. Estão ao serviço dos outros cristãos. Então, Timóteo era este servo de Deus. Servo de Deus no Evangelho. Ele não era servo de Deus noutra área qualquer. Poderia ser na área da ação social, poderia ser na área, enfim, de apoio aqui ou ali. Não, mas ele era ministro de Deus no Evangelho de Cristo. É fundamental nós percebermos isto. Não quer dizer que o apoio social não é importante. É óbvio que é importante. Não quer dizer que determinadas formas e grupos sociais não são importantes. São. No entanto, a única coisa que efetivamente transforma as pessoas é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é algo que muitas vezes tem sido colocado em segundo plano. Dá-se mais ênfase às vezes aos aspectos sociais, àquilo que as pessoas estão a fazer em prol dos toxicodependentes, em prol das pessoas carenciadas, em prol daqueles que não têm escolaridade. Às vezes dá-se mais ênfase a estes aspectos do que ao Evangelho. Mas o Evangelho efetivamente transforma a pessoa de dentro para fora, enquanto a ação social transforma a pessoa de fora para dentro. Procura fazer essa transformação, mas efetivamente ela não acontece. Porque tem de acontecer, em primeiro lugar, como diz Jesus Cristo, esse novo nascimento. Quando Deus opera em nós um novo nascimento, então é que é possível as coisas à volta serem transformadas. E eu falo por experiência própria, porque eu próprio experimentei isso na minha vida e tenho visto isso na vida de centenas, para não dizer milhares de pessoas. Porque quando as pessoas experimentam o Evangelho de Deus na sua vida, as suas circunstâncias começam, aquilo que está à sua volta começa a ser transformado. Pessoas que eram problemáticas, pessoas que tinham problemas com álcool, pessoas que tinham problemas com drogas, quando se encontram com Cristo, claro que têm que ser apoiadas, sem dúvida alguma, mas as circunstâncias à sua volta começam a ser transformadas, porque são transformadas de dentro para fora. A pessoa começa a perceber que precisa de Deus para que as circunstâncias à sua volta sejam alteradas também. É por isso que aqui Timóteo era ministro de Deus no Evangelho de Cristo. E Cristo é o único nome válido para nós podermos experimentar essa transformação. Aliás, a Bíblia nos mostra, quando foi o discurso do apóstolo Pedro, no capítulo 4 do livro dos Atos, verso 12, diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." Ouçamos com clareza esta afirmação e eu recomendava até que você sublinhasse na sua Bíblia este versículo, Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro. Você pode pôr à frente os nomes que quiser. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado.
nem debaixo dos céus, nem em qualquer outro lugar, nem entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode pôr lá Maria, se quiser. A mãe de Jesus não foi um nome dado. Pedro, que escreveu e que disse estas palavras. Paulo, ou outro apóstolo qualquer, apóstolo João, ou outra personagem qualquer. Você coloca a personagem que você quiser lá colocar. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Então é importante nós ficarmos com aquilo que a Bíblia diz. Eu creio e gostaria de uma vez por todas arrumar bem esta ideia. Porque muitas vezes nós fazemos uma grande confusão. Nós cristãos muitas vezes fazemos uma confusão tremenda sobre aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição. E confundimos pessoas boas, que são exemplo de vida, com aqueles que poderiam ser os nossos salvadores. O único nome dado debaixo dos céus pelo qual nós podemos ser salvos é o nome de Jesus Cristo. E isto tem de ficar muito claro nas nossas mentes. Quando isto não está claro nas nossas mentes, muitas vezes nós criamos então imagens, dobramos os nossos joelhos, intercedemos ou pedimos que alguém interceda por nós, fulano tal, beltrano, a pensar que essas entidades é que vão ter algum impacto na nossa vida. Acabemos com isso na nossa vida e ouçamos aquilo que a Bíblia diz. Conformemos a nossa vida ao ensino das Escrituras, se somos cristãos efetivamente, claro. Não estou a falar para aqueles que são ateus, esses não podem, como é óbvio, conformar a sua vida aos ensinos das Escrituras, porque nem acreditam em Deus. Agora estou a falar de pessoas que se dizem cristãs, pessoas que assumem o seu cristianismo. Então vivamos de acordo com os princípios de Cristo. E o apóstolo Paulo envia Timóteo para que ele fizesse o quê? Ele fosse confirmar. A palavra confirmar é uma palavra extremamente interessante, que nos reporta aqui para o tempo de Moisés. E quando Moisés sobe ao monte, há aqui um episódio muito interessante no livro do Êxodo, relatado no livro do Êxodo, no capítulo 17, e esta palavra confirmar-vos leva-nos até esse período em que Moisés está ali a orar, o povo está a atravessar uma crise tremenda, há ali uma batalha, um exército que atacou a nação de Israel, e eles têm que se defender, mas aquilo está ali uma batalha bem acesa e o povo não está a conseguir se defender convenientemente, não está a ganhar aquela batalha. Moisés então sobe ao monte e vai interceder pelo povo. E diz assim o texto, eu vou só ler este versículo 12 do capítulo 17 do livro do Êxodo, para ilustrar este episódio que eu acabei de relatar, e ele diz: as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Aqui temos então esta imagem, Moisés sentado, com as mãos levantadas, e tal era o cansaço de estar ali a orar, esta ideia de ter as mãos levantadas. Às vezes as pessoas assustam-se, não é? Ficam com as mãos levantadas, aquilo devem ser um grupo de gente fanática. Não tem nada a ver com isto, tem a ver com oração. Eles estavam a orar, tinham as mãos levantadas em sinal de estarem na expectativa de Deus receber, de Deus aquilo que Deus queria dar, e ao mesmo tempo mostrando que não tinham nada para oferecer a Deus, as mãos estão vazias. Então é este o simbolismo das mãos levantadas. E então Moisés estava ali, sem nada para dar a Deus, exceto a sua própria oração, e intercedendo para que Deus lhe desse alguma coisa fruto dessa mesma oração. E ele já estava tão cansado, provavelmente eram horas de oração, que ele necessitou de se sentar. Arão e Hur pegaram-lhe então cada um na mão para o ajudar nesta oração. É importantíssimo esta imagem aqui sobre a importância de orarmos juntos, estarmos juntos em oração, suportarmos-nos mutuamente em oração. E então a imagem aqui, ficaram as mãos firmes, é a mesma palavra, a mesma ideia que nós encontramos aqui em 1 Tessalonicenses, dizendo que Timóteo foi lá para confirmar, foi lá para sustentar. É a mesma palavrinha, se transportássemos a carta que Paulo escreve para o hebraico, portanto temos que fazer esta tradução, então seria a mesma ideia. Ficar firme era a ideia que Paulo quer que Timóteo faça nos crentes em Tessalónica, que eles fiquem firmes na fé, assim como Moisés ficou firme na oração, sustentado por Arão e Hur. A importância desta relação, são aqui coisas muito, muito interessantes, mas nós vamos ter que avançar nesta questão da oração. Havia aqui pano para mangas. E voltando aqui ao nosso texto, no capítulo 3, o verso 3 diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto.
O apóstolo Paulo vai falar de uma forma extremamente tranquila sobre este assunto. Ele diz, ok, as tribulações fazem parte da vida. É curiosíssimo que hoje em dia temos pessoas que falam das dificuldades como se o cristão, não tivesse de forma alguma que passar por dificuldades. O apóstolo Paulo diz o contrário. A Bíblia mostra o contrário, diz, ok, se somos cristãos vamos sofrer, vamos ter sofrimentos, isto é uma das promessas tremendas, só que esta promessa nós não queremos, esta promessa nem pensar, que nós cristãos vamos sofrer, não, nós não queremos sofrer. Nós estamos sempre dispostos a receber as bênçãos, a alegria, a cura, isto ou aquilo, mas sofrimento nem pensar. Só que de facto muitas vezes é o sofrimento que nos faz crescer. Olhemos para a vida física. Nós, enquanto crianças, vamos desenvolvendo a nossa vida física. Quando se chega à adolescência, até se chama as dores de crescimento. Aquelas dores nos ossos, em que todos nós tivemos que passar, uns mais que outros, mas todos nós sofremos algumas dores por estar a crescer. Só que nós cristãos, às vezes, preferimos não crescer do que ter que sofrer. E é por isso que nós encontramos hoje medicação para tirar dores de tudo e de todos. Quer dizer, não há qualquer hipótese sequer de nós sofrermos. Mas o sofrimento faz parte da vida. E o apóstolo Paulo dizia isto com todas as letras. Ele não estava preocupado em perder público. Ele não estava preocupado em perder a popularidade. Hoje em dia parece que algumas pessoas, quando falam de sofrimento, nem pensar. Quer dizer, não se pode dizer isso. Temos que ter pensamento positivo. Só que o pensamento positivo não resolve as crises reais que nós temos. Nós temos que, sem dúvida, ter fé. Nós temos que perceber que já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos que o Senhor nos abençoou. Mas também temos que perceber que algumas dessas bênçãos incluem tribulação. Aliás, Jesus disse isto, a menos que a gente queira calar Jesus. Jesus diz isto no Evangelho de São João, capítulo 16, verso 33. Anote bem este versículo na sua Bíblia. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Deus é fantástico. Veja a forma como Ele consola o nosso coração. Mas Ele diz a seguir, portanto, temos paz em Deus, mas no mundo passareis aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. A mensagem de Deus é de facto uma mensagem completa, uma mensagem que não deixa dúvidas. Nós podemos, no meio das aflições, como o apóstolo Paulo diz aqui nesta carta, poder desfrutar da alegria. Podemos, no meio das aflições, desfrutar da paz. Podemos, no meio das aflições, ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo, mas no mundo teremos aflições. Quando nós descartamos esta mensagem da nossa vida, é quando nós fazemos filmes, e depois nós oramos, pedimos a bênção financeira não vem e nós desanimamos e dizemos Deus é infiel, porque Deus não me abençoou, eu pedi, eu até fui fiel, eu até dei as minhas ofertas e pediram-me isto e aquilo e eu dei mundos e fundos. Cuidado aqui, porque infelizmente muitas vezes há pessoas que se aproveitam de um coração sincero para extorquir o dinheiro aos fiéis. Tenhamos cuidado, a relação com Deus não é nenhum investimento bancário, nós temos que perceber qual é a nossa relação com Deus. E se eu estou a dar alguma coisa com base na minha fé, não esteja à espera de retorno. Dê com base na sua fé, de coração sincero. Mas perceba também que às vezes na vida há aflições, há tribulações, como o apóstolo Paulo descreve aqui. E essas aflições, essas tribulações, devem produzir em nós não angústia, não ansiedade, mas a paz de Deus que excede o entendimento. E é por isso que o apóstolo Paulo continua a dizer aqui que estas tribulações eram já do conhecimento geral. Era algo que faz parte, vem com o pacote, vem com o Evangelho. Mas ele continua, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. O que de facto aconteceu e é do vosso conhecimento. O apóstolo Paulo diz aqui não há cartas escondidas, não há cartas na manga. Estava claro aos vossos olhos que o facto de sermos cristãos iríamos sofrer, iríamos ser discriminados. Provavelmente lá na sua comunidade você sente isso, na sua aldeia, se calhar estão a discriminá-lo porque você ouve o programa Som do Livro. Se calhar você nem tem a coragem ou a possibilidade de dizer não, eu ouço a Bíblia todos os dias, eu ouço o Som do Livro. E qual é o mal disso? Você prepare-se, é possível que haja discriminação por causa disso. Nós vivemos num país que discrimina mesmo cristãos que vão à igreja simplesmente porque leem a Bíblia. Isto é ridículo, mas é isto que acontece no nosso país. Mas prepare-se, isso a Bíblia já diz, portanto não é novidade nenhuma. O apóstolo Paulo diz isso aqui neste verso 4 e ele continua. Por isso, que já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse
e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava tão preocupado porque ele sabia que haveria privações, haveria perseguição, haveria discriminação. Ele sabia que Satanás iria se meter nesta seara alheia e por isso iria tentar destruir a fé, e por isso ele mandou Timóteo. E agora, diz o verso 6, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardeis grata lembrança de nós, desejando muito ir ver-vos, como aliás também nós, a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as vossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmes no Senhor. Mais uma vez aqui o apóstolo Paulo mostra que a diferença entre nós sofrermos e ficarmos abatidos e o sofrermos e estarmos alegres no Senhor não é contraditório, mas é possível quando o fazemos no Senhor. O próprio apóstolo Pedro reafirma esta mesma ideia. Ele diz na sua primeira carta, no capítulo 4, o verso 12 e 13, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse a acontecer. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegrais exultando. Vejamos aqui como os cristãos, os primeiros cristãos, integravam o sofrimento de uma forma tão natural. E nós hoje não suportamos qualquer tipo de discriminação, ficamos logo ofendidos, queremos acionar logo todos os mecanismos. Isto não quer dizer que não façamos valer a justiça. O próprio apóstolo Paulo, em Filipos, estamos bem recordados disso, ele disse: ok, eu sou cidadão romano, vocês não podem bater assim sem mais nem menos, pôr-me na prisão e agora querem... Eu sou cidadão romano, tenho direitos. E nós temos que valer também os nossos direitos. Somos cidadãos portugueses, não somos cidadãos de segunda, pagamos os nossos impostos, temos tanto direito à liberdade religiosa como a outros. Seja aqui, seja na Turquia, seja noutro país qualquer. Temos direitos e devemos fazer valer os nossos direitos. Mas ao mesmo tempo devemos estar conscientes que as tribulações fazem parte da vida. E o verso 9 prossegue a dizer: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo estava preocupado com as deformações de ter deixado cristãos tão novos na fé sem poder acompanhá-los. E o verso 11 diz: ora, o nosso Deus e Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós por vós, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.